Agora, acho que o que todo mundo está especulando aí, e que eu já escutei lá em Brasília, né, do pessoal que iria abrir CPI, pô, Kim, o Moro ganhou 30, 40 milhões de reais, né? Então agora, acho que é o grande, né, a revelação aí dessa live. Então, no final das contas, quanto é que você recebeu, qual que era o seu salário, né, na Álvares e Marçal? Kim, eu vou revelar, mas assim, primeiro, não tem nada de errado no que eu fiz no passado, tá? Mas vamos aqui ser transparentes. Mas eu espero que a gente esteja inaugurando uma nova era de transparência das pessoas públicas. Que se tem, então, um questionamento, que as pessoas vão a público lá e revelem todos os fatos, tá? Porque a CPI foi enterrada, eu não precisava revelar, e esse processo do TCU, né, do ministro lá, do procurador, é um abuso, porque o TCU serve para investigar o quê? Governo, administração pública, e não investigar contrato entre uma pessoa privada, que é o meu caso depois que eu deixei o Ministério da Justiça, e uma outra empresa privada. E ainda mais um contrato feito lá no exterior. Mas tudo bem, eu vou revelar. Espero que outros façam a mesma coisa. Tá? O que foi combinado, que eu receberia um salário nos Estados Unidos, tá, de 45 mil dólares por mês, que era exatamente o que eu recebia. Eu tenho aqui um recibo, né? Lá vou fazer só um esclarecimento que o pagamento era quinzenal, tá? Então está aqui o que eu recebia, né? Tem aqui o recibo, tem aqui também do outro lado, tá? Somando, considerando todos os descontos de impostos, de pagamentos que você fazia e tal, no fundo dava metade, dava mais ou menos uns 24 mil dólares por mês. Porque o imposto lá nos Estados Unidos é bastante caro também. Então, basicamente era isso. 45 mil dólares por mês. Eu recebi parte disso aqui em reais, no Brasil, enquanto eu não estava lá ainda já com visto de trabalho nos Estados Unidos, e depois passei a receber aqui, lá nos Estados Unidos diretamente. Tá? Então está o recibo aqui, tá? Tudo bonitinho, veja que tudo declarado, com recolhimento de imposto, tá? Lá para os Estados Unidos, evidentemente. No Brasil, eu recebi da mesma forma os pagamentos, tudo documentado, com o pagamento do imposto aqui. Tá? No Brasil havia a conversão então em reais e os pagamentos foram feitos, né, para a minha empresa, eu abri uma empresa, tá? Moro Consultoria, e tudo isso foi pago, declarado, CNPJ, tudo bonitinho, tudo documentado. Né? Não existe isso, nada foi feito escondido, tudo foi feito com muita clareza. Tá? Então está aqui esse documento, tá bom? Então, 24 mil dólares líquidos, isso aí, o Weintraub foi trabalhar no Banco Mundial, indicado pelo Bolsonaro aqui, fugindo da justiça, para ganhar mais e trabalhar menos, né? Isso ele está fazendo algum trabalho lá. Então, você chega com um salário comum de um executivo e foi feita uma CPI, parece que teve também uma representação, né, no Ministério Público, o Ministério Público já arquivou. Então, mobilizaram toda uma máquina de justiça porque você fez um contrato privado para receber um salário líquido de 24 mil dólares e desvendar só a título de comparação, assim, quanto você teve de devolução, sei lá, de um diretor da Petrobras em escândalo de corrupção? Teve um diretor da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares em suborno que ele recebeu por 10 anos. No fundo, o que acontece aqui? Como não tenho o que dizer do meu trabalho como juiz, como não tenho o que dizer do meu trabalho com o Ministério da Justiça, o pessoal fica inventando mentira. O que acontece é que eu saí, né, tenho um currículo, você mesmo viu aí, com todos esses reconhecimentos internacionais, fui trabalhar, o salário realmente era bom, mas muito distante, por exemplo, de um CEO de uma dessas gigantes empresas que ganham muito mais. Fui contratado lá para receber esse salário, que é um excelente salário, a gente não pode negar isso. Tá? E também tinha um bônus, tá? Eu recebi um bônus de contratação, que é muito comum nisso, tá? Que era de 150 mil dólares. Também recebi isso, tudo declarado, tudo bonitinho, tudo certinho. Tá? Vou te mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. Você que tem olho bom aqui, um é o do bônus e outro é do salário. O do maior é do bônus. E desse bônus parece que Do bônus esse aqui é o do bônus, esse aqui é do salário. Tá, então do bônus, né? Recebi isso aqui, ó, em nota fiscal, tudo bonitinho.
tá? Aqui. Perfeito. Tudo declaradinho, tudo bonitinho. Tá? E veja, eu vou declarar esse ano ainda o imposto de renda, tá? Isso aqui já foi declarado, mas eu vou declarar no meu imposto de renda, vou declarar tudo que eu recebi nos Estados Unidos aqui no Brasil, porque eu tenho que pagar imposto sobre isso aqui no Brasil também. Então você ainda vai mandar um pouquinho de dinheiro pro caixa do Bolsonaro. Pois é. E depois, ainda no final, eu tive que devolver parte do bônus, porque eu encerrei meu contrato um pouco antes do tempo e convencionei de devolver parte desse dinheiro para a empresa, devolvi ali cerca de 67 mil reais em outubro de 2021. Né? Estava bem nos Estados Unidos, estava tranquilo, mas assim, a gente não pode deixar esse país na mão de Lula e Bolsonaro. Né? A gente tem que fazer algo diferente. E preferi voltar para o Brasil para encarar essa luta, entendeu? Não esperava, né? Ou talvez esperasse, tantas e tantas mentiras, tantas e tantas inverdades. Você mesmo falou ontem, o Ministério Público já arquivou uma representação que foi feita por um deputado do PT, né? Engraçado, né, que muitas dessas pessoas que ficaram me acusando e falando de CPI e tal, é o pessoal que está na lista de pagamento de suborno dessas empreiteiras, né, na lista lá de codinomes, por exemplo, da Odebrecht, e ficam falando alguma coisa. Como você vê aqui, meu contrato proibia que eu trabalhasse para a empresa envolvida na Lava Jato. A empresa que eu me vinculei formalmente aqui no Brasil não é a mesma que prestou serviços lá na recuperação judicial. Na recuperação judicial, a empresa não fez nada de errado, porque estava trabalhando lá para os credores, estava trabalhando para o juiz. E a gente vê aqui tudo, né? Tudo transparente, tudo documentado, tudo direitinho. E você ainda então devolveu uma parte do seu bônus. Peraí, calma, deixa eu entender então a lógica por trás de tudo isso. Então você teve todas essas decisões de repercussão internacional, né, no âmbito da Operação Lava Jato, bilhões de reais aí desvendados em esquemas de corrupção, um diretor só devolvendo 100 milhões, 200 milhões de dólares, tudo isso para você chegar, firmar o contrato lá com a Álvares e Marçal e nem ficar com todo o bônus. Você ainda devolver parte dos seus... Assim, você tá precisando negociar melhor as coisas aí, mano, porque realmente você ainda devolveu uma parte... Eu conheço, assim, Bolsonaro, né, os filhos do Bolsonaro, que tem uma técnica diferente de devolução de salário, né? Não é bem eles devolverem o bônus privado deles, é pegar a devolução de gabinete. Né? Então, você ainda, por quebrar o contrato antes, para vir aqui se pré-candidatar no Brasil, que você não tinha obrigação nenhuma, podia continuar nos Estados Unidos, continuar recebendo em dólar, podia continuar lá, você voltou, devolveu parte do bônus, e ainda tem que ter CPI e representação no Ministério Público para dizer que você recebeu da Odebrecht. E a Odebrecht não tem nem nada a ver com a prestação de serviço que você fez. Então, é essa a grande construção, é a grande acusação que fizeram contra você? É todo um procedimento abusivo, né? Vamos colocar aqui também, ó, dá para a gente falar, né? Os técnicos do TCU, o TCU, assim, a gente tem que respeitar o TCU. Tem lá um corpo técnico excelente. Os auditores, o corpo técnico do TCU, fez um relatório e apresentou lá para o ministro do TCU, para o procurador, dizendo assim, não prospera essa tese fraudulenta de vocês, porque não tem conflito de interesse nenhum, não tem nenhuma prova que o Moro recebeu valores da Odebrecht, é um processo totalmente equivocado. Mas o ministro, né? O ministro lá e o procurador ignoraram completamente a parte técnica e ficam insistindo nessa história que não tem base nenhuma. Será que tem alguma coisa a ver porque eu estou me colocando como pré-candidato à presidência da República? E como você colocou, o TCU está lá para investigar dinheiro público, né? Você não teria obrigação nenhuma de mostrar salário, de mostrar ganho como você está mostrando hoje. Será que algum outro pré-candidato mostra salário, mostra o que recebeu, mostra patrimônio? Será que alguém mais, né, faria isso, né? Ou se diria diria que não, que é o Ministério Público que é malvado, que está indo atrás de escândalo, que é o Judiciário que é malvado, que está indo atrás de escândalo? Será que tem mais alguém com coragem de fazer isso, Moro? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Né? Mas primeiro eu quero mostrar aqui o relatório, né, que foi apresentado dos auditores, tá?
que dizem que esse procedimento é abusivo, que diz que não tem nenhuma razão de ser. E esse relatório dos técnicos do TCU, concursados, gente muito preparada, está sendo ignorada lá pelo ministro e pelo procurador do TCU. É uma coisa assim, acho que nunca teve isso antes, né? O TCU investigando uma relação privada e ignorando aqui os pareceres técnicos. Mas aí, Kim, aí que eu acho que a gente vem no ponto que é importante, né? Eu me disponho a vir aqui, esclarecer todos esses fatos, mesmo tendo sido sepultada a CPI, mesmo tendo esse procedimento abusivo, porque eu não devo nada, tenho consciência tranquila e absoluta transparência. Agora, a grande questão é essa. Vamos ver quem faz a mesma coisa. Vamos ver, por exemplo, você já quis saber lá quanto que o Lula recebeu de palestras das empresas envolvidas no Lava Jato, inclusive da Odebrecht? Eu queria ver uma gravação de uma palestra do Lula, né? Pra ver o que é que ele tanto fala que vale tanto. Mas assim, eu acho que ele devia esclarecer isso. Claro. Você já ouviu alguma explicação dele lá, por que a Odebrecht, por que a OAS reformou o sítio que ele vivia lá naquele sítio todo final de semana? Por que o sítio que não era dele tinha um quadro gigante com a cara dele no meio do sítio? Aquele sítio dos pedalinhos lá, com o nome dos netos dele. Eu acho que deveria ter um esclarecimento, né? Todo mundo abrir as contas, já que eu estou me dispondo a abrir as contas, e o Lula podia esclarecer as palestras, as reformas lá do sítio, as reformas lá do triplex feito pela OAS. Vamos ser transparentes, vamos ser todo mundo transparente. Você tem curiosidade de alguma outra coisa em relação a essas pessoas públicas? O seu Bolsonaro, talvez, o que ele poderia abrir pra gente? Acho que o Bolsonaro, a gente podia dar uma sugestão para ele podia abrir as contas lá do gabinete parlamentar dele, do filho dele, né, do Queiroz. Olha, eu acho que para comprar uma mansão de 6 milhões de reais lá em Brasília, precisaria... Eu acho que algum filho do Bolsonaro trabalhou uns 10 anos lá na Álvares e Marçal, viu? Porque para comprar uma mansão de 6 milhões de reais, assim, rápido, Você comprou uma mansão de 6 milhões? Não. Porque um ano de salário não dá, não dá. Eu vivo em apartamento alugado, sabe? Ó. Pois é, você vê. E lá nos Estados Unidos tive que alugar também um lugar para morar, né? Não tem essa possibilidade de comprar, assim, em dinheiro, né? Em espécie lá, uma mansão no Paranoá. Você tem esse dinheiro? Não tenho. Poxa vida, talvez esteja fazendo uma coisa errada como deputado. Coitado, eu ainda divido com 2 assessores o apartamento lá no canto. Não divide o salário dele com vocês? Não. A tal da rachadinha? Ixi, lá, eu ainda pago conta dele. Então a proposta é a seguinte, né? Vamos então fazer aqui um desafio. Eu vim aqui abrir minhas contas, absolutamente transparente. Vamos ver se o Bolsonaro abre lá as contas da rachadinha dos gabinetes parlamentares, dele, das pessoas ligadas a ele. Vamos ouvir esclarecimentos sobre aqueles cheques, que não são da primeira-dama. É para ele mesmo. Abrir as contas da Michelle também, né? Porque não tem nada a esconder. Não, acho que ali a questão da esposa, isso é coisa dele. Não é dele, isso não era para ele, né? Vamos abrir essas contas, vamos revelar todas essas informações, quem rachou dinheiro lá dentro dos gabinetes da família Bolsonaro. Vamos ser transparentes, vamos lá esperar que abram também, esclareçam como é que foi paga aquela mansão, como é que foi obtido lá os recursos para comprar aquela mansão. Vamos ter contas abertas para todo mundo. E do Lula, vamos fazer também o mesmo desafio. Vamos abrir as contas lá do sítio de Atibaia, vamos revelar como é que a Odebrecht e a OAS fizeram aquelas reformas, quem pagou por aquelas reformas. Vamos também saber aí como o Lula, quanto que ele recebeu e como que ele recebeu por aquelas palestras, que ele muito mais do que o que eu recebi aqui, é brincadeira, do que ele recebeu das palestras das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, que ele deu, né? Muito mais dinheiro. Vamos ter todo mundo as contas abertas. Acho que isso é um dever de qualquer pessoa pública. Claro, tem que ser transparente. Acho que então vamos fazer uma campanha. Vamos começar uma campanha? Vamos começar uma campanha, talvez abrir uma hashtag aí para que eles abram, o Lula e Bolsonaro abram suas contas, sejam transparentes com todo mundo, como você foi. E você não foi assim, eu quero ser o diferente, vou apresentar minhas contas aqui. Não, fizeram acusação contra você e você falou, muito bem, fizeram acusação, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o Ministério Público está me perseguindo, que o Judiciário está me perseguindo? Não, vou abrir minhas contas, no TCU não tem nada a ver com dinheiro privado e o Ministério Público já arquivou a denúncia, então que os outros façam a mesma coisa, que tenha essa prestatividade que você teve.
vamos ser todo mundo transparente. É o dever de cada pessoa pública ser transparente, principalmente quem está querendo ser aí candidato à presidência da República. Então vamos abrir aqui uma campanha, né, para todo mundo, se exigiram de mim ser transparente, que o Lula e o Bolsonaro sejam transparentes também em rachadinha, em contas lá dos gabinetes, em conta do sítio de Atibaia e as contas lá das palestras recebidas pelo Lula pelas empresas investigadas na Operação Lava Jato. Então vamos abrir a campanha aqui, abre as contas, Bolso Lula, né? Tá bom? Então essa é a campanha que a gente está inaugurando hoje, uma nova era na transparência pública. Vamos aproveitar essa oportunidade. Aproveitar para ter um avanço institucional para o país, né? Isso. Então, a hashtag abre as contas Bolso Lula. Para quem quiser, Moro, ver o documento, ver a nota fiscal, como é que o cara faz? Você fala, o Moro pegou aí um papel, escreveu qualquer coisa e disse que mostrou o documento. Vamos para fazer o fact-checking lá, como é que o cara faz? Não, peraí, você viu até os documentos aqui, até leu no inglês. Não, mas eu vi, mas às vezes você escreveu aqui, fez um garrancho. Eu acho que alguém soprou para você, viu, a tradução. Mas é o seguinte, esses documentos estão sendo disponibilizados, tem aqui a informação nessa gravação, onde você vai encontrar todos esses documentos. Tá tudo documentado, tudo certinho. Tá? Eu, na verdade, lutei contra a corrupção. Jamais recebi um tostão ou prestei qualquer serviço para a empresa investigada na Operação Lava Jato. O que a gente precisa agora exigir de todos nós, para ter um país melhor, né? Transparência das pessoas públicas. E vamos começar pedindo para o Lula e para o Bolsonaro. Muito bem. E vai estar então no Telegram aí, quem quiser acessar aí no canal, vai estar, acho que vamos botar aí no meio CG, vai estar aparecendo aí no link para você que quiser acessar. E tá aberto, né? Qualquer um que quiser ver, o Glenn quiser acessar lá, tá 100%, fique à vontade, não precisa ter hacker, não precisa, né, fazer uma... Lá você pode entrar legalmente, né? Você pode, licitamente, você pode ver, o Telegram do Moro está aberto agora, não só as contas, o Telegram do Moro está aberto agora para cada um, quem quiser ver o contrato, quem quiser ver nota fiscal, vai estar à disposição, né? É isso aí. Você está convidado, inclusive, a ir lá, né? A gente não está só dizendo, vai estar lá a oportunidade, vai lá. Você deve estar curioso para ver esses documentos, para ver lá recibo, lá dos Estados Unidos, nota fiscal, é legal, vai lá dar uma olhadinha. E tá tudo lá bonitinho, tudo documentado, tudo direitinho. Vai estar a cláusula lá também para ver se eu fiz a tradução direito. Né? Vai estar lá na... Talvez essa parte a gente omita para não te gerar constrangimento. Não, a gente vai colocar lá, estamos brincando. Vai estar tudo lá bonitinho, tudo direitinho. A gente não tem nada a esconder. Então é isso. Gente, obrigado aí por vocês acompanharem essa transmissão. E hashtag abre as contas Bolso Lula. É isso aí.